A paz amada de Deus, bom dia a todos os irmãos, estamos ao vivo novamente, aqui através da Rádio Gospel 1000, trazendo para você 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual, e por esse motivo estamos alegres e desejosos que as bênçãos do Senhor cheguem a cada lar em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor missionário de Deus, porque é de Deus que está falando com você e trazendo para os irmãos mais 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Se você não adquiriu o CD ainda do Pastor é de Deus, aqui está o nosso CD. Qual foi o cachê que Deus cobrou a você? A inveja de Caim, placa de igreja, o que é de Deus, fazer voto com Deus, louvores que vão impactar, que vão trazer para você uma orientação abençoada. Você encontra esse CD na loja Coisa de Crente. E para você que gosta de louvar, tem também o playback aqui para que você possa acompanhar. E você querendo levar o pastor missionário de Deus para estar junto com você, trazendo a palavra, louvando, aqui está o meu Facebook, aqui está meu WhatsApp, Instagram, e aqui também está o telefone para que você possa falar comigo direto. Aqui não tem negócio secretário. Aqui você fala com é de Deus direto, tá bom? Porque é de Deus está falando com você. Loja Coisa de Crente. Você encontra o CD na loja Coisa de Crente, na Central do Brasil. Paz esteja convosco também, a todo o povo do Evangelho Quadrangular e as demais denominações. E por isso estamos aqui, alegre e dizendo que o Senhor é bom. O diabo não presta. Amém? Deus está... Por isso temos que... mais. Vamos aí, Quaresma, semana da Páscoa, né? Que vai até 23 de abril, hoje é 20 ainda, é março e abril. Amém? Então, hoje eu quero trazer para os irmãos, mas irmão, não esquece, depois de terminar o programa, eu vou orar por você, e você dá um joinha no nosso canal, começa agora a compartilhar com as pessoas, para que haja um entendimento e sabedoria. Hoje, o tema que nós vamos trazer hoje, veja só, abra seu manual do adorador comigo, para que você possa me acompanhar. O que Jesus conquistou na cruz? A cruz é lugar de quê? De sacrifício, né? A cruz é lugar de quê, na realidade? Aquelas pessoas que iam para a cruz, é porque eram pessoas que não prestavam. Eram as pessoas que não tinham serventia nenhuma para aquele povo, porque você era uma pessoa condenada, era um malfeitor, era uma pessoa que não poderia ficar mais na sociedade e era exterminado na cruz. Mas o que Jesus conquistou na cruz? Aí você pode até pensar, peraí, mas se a cruz era lugar de pessoas, bandido, ladrão, salteador, aquele que não poderia viver com a sociedade, o que é que Jesus conquistou na cruz? Se a cruz era um lugar para pessoas assim. Por isso que o programa É Deus em Sua Vida, ele existe. Para trazer para você, em apenas 20 minutos, grande conteúdo e aprendizado espiritual. Nós estamos no estado do Rio de Janeiro, transmitindo também aqui diretamente para Paraíba, que é a matriz da Rádio Gospel 1000, e todas as nações e todo o Brasil, onde tiver internet. Tá bom? Deixa eu colocar aqui meu óculos e vamos orar para que nós possamos entrar nesse tema abençoado. Deus da glória, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, por mais um dia estarmos aqui, reunidos, falando e compartilhando essa palavra com os irmãos, dá sabedoria e conhecimento, abre os ouvidos, os corações, a mente, para que as pessoas possam receber e apurar o melhor da tua palavra, em nome de Jesus. O que Jesus conquistou na cruz? Deixa eu falar algo para você aqui. Na cruz, irmão, Jesus, ele conquistou a salvação para todos que crêem nele. Amém? Foi isso que Jesus conquistou. A conquista não foi fácil, né? Não foi leve. E Jesus sofreu muito, mas no fim ele venceu. Então, por causa da vitória de Jesus, podemos nos aproximar de Deus e encontrar, aprenda isso, verdadeiro sentido para a vida. Então, por seu sacrifício na cruz, Jesus conquistou tudo para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, vitória sobre o pecado. Jesus na cruz, ele conquistou o pecado durante a sua vida. Jesus enfrentou muitas tentações, mas nunca pecou, aprenda isso. Nem mesmo na hora da morte. Ele foi o homem perfeito, que venceu todas as tentações. Então, não houve tentação que Jesus ele não pôde suportar.
todas elas, ele suportou e passou por ela. Mas Jesus, ele não era apenas homem, vamos falar assim, ele também é Deus e veio para pagar por nossos pecados. Imagina você, Deus, ele veio para a cruz para pagar por algo que eu e você merecemos, porque aqui na terra somos pecadores. Então, todos pecaram e o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte e é a separação de Deus. Aprenda isso. Somente Jesus poderia pagar esse preço em nosso lugar, porque ele não tinha de pagar pelo seu próprio pecado. Então, Jesus, sendo inocente, morreu para pagar por nossos pecados. Aprenda isso. Jesus, sendo inocente, ele morreu para pagar por nosso pecado. E muitas vezes você joga seu tempo fora, né? Com bobeira, irmão. Perdendo seu tempo. É idiotice, não é verdade? Então, procura buscar mais o Senhor. Procura... Eu não estou chamando você para ser religioso, que a religião não entra no céu, não, irmão. Chamando você para ter o conhecimento com a palavra de Deus. Agora, todo o que crê em Jesus e aceita como seu Salvador, fica salvo da condenação do pecado. Né? Então, deixa eu falar agora para você. Aqui em Romanos, capítulo 6, versículos 5 e 7, diz assim: se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, né? Para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Deixa eu falar algo para você. Um exemplo, o nosso corpo, hoje, ele vive aqui na terra, ok? E ele é como se fosse um depósito de pecado. E quando você morre, aquele corpo ele foi justificado pelo pecado, ok? Porque aquele corpo já se foi. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Mas quando você, preste atenção, quando você voltar, né, voltar aos braços do Pai, você não vai vir mais com esse corpo, não. Você vai vir com um corpo espiritual. O corpo sem pecado, sem mácula nenhuma. Entendeu? Então, vou falar mais uma vez. Romanos capítulo 6, versículo 5 e 7. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, porque nós fomos parecidos com Jesus, com Deus, correto? Carne, ok? Isso somos semelhança. Então, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Por isso que ele foi para a cruz, você viu ele carne, né? Ele sofreu, teve sangue, tudo, mas o pecado ficou ali na carne. Apesar dele não ter pecado, preste atenção, é para nós entendermos que nós morremos pelo nosso pecado. Deu para entender isso? Mas com essa carne pecaminosa, não voltaremos mais. Pois sabemos que o nosso velho homem, preste atenção, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, quando você entende o chamado de Jesus, preste atenção, a sua carne, ela não é mais pecado, ela passa realmente a ter uma vida. Mas não é, eu estou falando a carne que você está vendo física. Eu estou falando da carne espiritual. Porque você, aquele corpo que você vivia, ele já não é mais, não vive mais dentro de você. Você passa a ter um novo corpo. Deu para entender? Mas é espiritual, aprenda isso. Sua carne física vai morrer, vai se acabar, vai se apodrecer. Mas você, quando entende o chamado do Senhor, você ganhou o quê? Uma nova vida. Deu para entender isso? Já não precisamos mais viver mais como escravo do pecado, sem conseguir vencer a tentação. Porque Jesus ajuda quem o segue a vencer o pecado. Um passo de cada vez é tudo para chegar ao sucesso. E um dia no céu seremos completamente livres do pecado. Aprenda isso. Aprendemos também com Jesus na cruz que vitória sobre a inimizade. Na cruz Jesus destruiu a barreira entre nós e Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13. Naquela época vocês estavam sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro, quando as alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, através do sangue derramado na cruz, nós hoje temos essa aliança com Deus. Agora, todos podem ter acesso a Deus. Basta crer em Jesus. Mas crer não é só de boca, não. É crer, entender, praticar e receber. Né? Porque o sacrifício de Jesus na cruz nos torna filhos de Deus, não filhos do diabo. Quando cremos em Jesus e decidimos mudar de vida, irmão, deixamos de ser inimigo de Deus. Mesmo quem não consegue cumprir todas as regras de Deus, pode encontrar perdão por causa de Jesus. Tá bem? Então, a amizade com Deus muda as nossas vidas. Ele nos dá esperança e força, na realidade, para enfrentar todas as dificuldades e fugir das tentações. Então, tudo isso foi conquistado aonde? Por Jesus na cruz. Por Jesus também na cruz foi conquistado a vitória sobre a morte. Né? A grande conquista de Jesus na cruz foi sobre a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Olha que pergunta. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nós dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa vitória nós já conseguimos. Basta apenas entender o chamado do Senhor. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser derrotado. E foi assim, né? Então, para você ter uma ideia, Jesus foi para a cruz, sofreu aquela coisa toda, tá? Mas a morte não venceu a ele. Ele entregou seu espírito ao Senhor, né? E Jesus já venceu. Jesus é um vencedor e quer que você vença também. Jesus morreu na cruz, irmão, mas não permanece morto. Não permaneceu morto. Presta atenção. A carne, pá, né? Venceu, a carne foi vencida. Porque a carne é o símbolo para que nós possamos entender. A nossa carne, ela pode ser vencida, mas o espírito não pode ser vencido, quando você entende isso. Então, ele ressuscitou. E ele não vai morrer outra vez. Jesus não vai morrer outra vez mais. Acabou. Não vai haver mais crucificação, não vai haver mais sofrimento, porque ele diz que quando você crê de verdade, o seu sofrimento vai acabar. Então, por causa da morte de Jesus na cruz, quem consegue um dia também ressuscitará como Jesus ressuscitou. Olha que coisa linda. E quando ressuscitamos, será o quê? Para a vida eterna. Para morar com quem? Com ele, junto com Deus. A morte, ela perdeu o seu poder perante aquele que crê em Jesus. A morte, ela não tem autoridade perante aquele que crê no Senhor. Então, quando você entende isso, a sua vida começa a mudar. Na cruz, Jesus conquistou a vitória mais importante. Jesus conquistou todas essas coisas por sua morte na cruz, por um único motivo: para conquistar vidas. Então, Jesus, ele deu a sua vida para que eu e você hoje estivesse aqui falando no seu milagre, falando no seu poder. Então, ele lhe ama e quer fazer parte de sua vida. Jesus, ele quer lhe transformar e dar a vitória sobre tudo que ele conquistou por você. Jesus conquistou por você, onde você muitas vezes não tem coragem de fazer nada pelo teu parente, pelo teu amigo, pelo teu vizinho, né? Jesus fez muito mais por mim e por você, mas para isso você precisa reconhecer que não pode conquistar o pecado, a separação de Deus e a morte sozinho. Você precisa estar com Jesus. Você precisa que Jesus lhe salve. Você precisa que Jesus mude a sua história. Você precisa totalmente de Deus. Você fala assim: eu sou dependente do Senhor. Quando você fala que é dependente do Senhor, acredite, as vitórias vão chegar a você. Quando você diz assim: eu estou dependente do Senhor, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Que pena, já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo: para que serve o seu tempo, se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida? Amém? Muito obrigado a todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus, a Marta Dias, sua família,
Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus projetos, o seu ministério. E vamos orar. E não esquece de dar um joinha no nosso programa, tocar o sino, se inscrever, porque você vai receber em primeira mão as primeiras programações, tá bom? Então vamos orar. Deus amado, Pai querido, obrigado a Deus por mais um dia que tem nos dado, através deste programa, onde trouxemos, Senhor, a palavra de despertamento espiritual, de sabedoria, conhecimento, de salvação, de libertação. Ó Senhor da glória, que seja com cada um que está atento a ouvir, está ouvindo, cada um que vai compartilhar essa palavra. Ó Deus, que seja com essa pessoa, para que possamos ser um semeador na tua obra, evangelizando e partilhando com os irmãos, que o amor, ele permaneça sempre nos corações dos irmãos, que a vontade do Senhor seja prevalecida e que a graça esteja com cada um de nós. Abençoa o vizinho da esquerda, da direita, de trás, de frente, os políticos, ministros, pastores. Abençoa, Senhor, os encarcerados, pessoas que estão na sarjeta, na rua, nas vielas. O Senhor vai dando sabedoria e conhecimento, que o teu Espírito Santo possa visitar para tirar desse lamaçal, para tirar dessa impureza, para tirar, Senhor, desse mundano pecaminoso. Ó Pai da glória, abençoa a minha casa, a minha vida, a minha família, meu trabalho, meus projetos, meu louvor, minha garganta, para que eu possa cada vez mais estar aqui adorando, a Rádio Gospel 1000, a Alisson Lima, a família, abençoa minha mãe, meus pais, meus irmãos, enfim, todos que estão atentos a ouvir esse programa. E amanhã, se assim Deus permitir, estaremos ao vivo com o programa Deus na Sua Vida, às 8 horas da manhã. Porque é de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus seus projetos, é de Deus o seu ministério. Com o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação, não esteja somente hoje, mas para todos sempre. Se você crê, você diga amém, porque é de Deus. Um abraço, até amanhã. Fica na Gospel 1000. Não esquece de tocar o sino, participar conosco no canal É de Deus em Sua Vida.